Salve, salve, criaturas! Certinho! Estamos aqui agora para encerrar esse assunto de W5, a qual vou dar as minhas considerações finais, a minha opinião final, depois de tudo que eu li, né, sobre W5. Tá? Espero que tem muita coisa para falar. Então, antes de mais nada, agradecer quem está comentando, né, quem apontou os erros, né? Agradeço, estou aqui para aprender e vamos lá. W5, lobisomem W5. Se você vai comprar lobisomem, você tem que pensar primeiro. É um jogo novo. Esquece o outro jogo. Apesar dele parecer uma continuação, você até poderia fazê-lo como uma continuação, com algumas pequenas adaptações. Ele não é. Por isso que muita gente fala, mas os ferres caíram, não sei o que, os ferres. Esquece, porque aqueles ferres que você conheceu, aqui são outros, é outra coisa, outra tribo, é tudo novo. Então, esqueça o lobisomem 20 anos, esqueça o lobisomem Apocalipse. É W5 agora. Isso você tem que estar em mente, na tua cabeça. O que eu percebi do jogo? Mecânicas bem interessantes. Tem mecânicas ali que dá para se aproveitar. Tá? Mecânica de dados, essas coisas todas são muito interessantes. O jogo deu uma modernizada, tá? Com relação a lore, essas coisas. Como eu falei, tirando o nome de certas tribos, aquela coisa toda que eles fizeram, dando nomes mais genéricos que facilita você encaixar personagens, né, de outros países sem ficar muito americanizado, né, aquela coisa muito focada nos Estados Unidos. Mas tem certos problemas. E é que eu vou falar. Primeiro eu vou falar as coisas boas de W5. Tá? O sistema é interessante. Tá? Muito parecido com o V5. Isso é bom. Tá? Ele te dá um jogo rápido. Porque o problema de lobisomem. Porque quase você não vê muitos jogos de lobisomem, né, por aí. Nos streamings da vida, no YouTube, etc. Porque se você pega um jogo de lobisomem antigo, você enfrenta dois dançarinos da Espiral Negra, seu jogo vai demorar quase 2 horas e meia só de combate. São combates longos, demorados, arrastados. E o W5 ele traz um fresco nisso, deixando você um pouco mais solto o que você vai fazer. Tá? Então a mecânica dele de combate, de tudo, a agilidade que ele traz é um ponto positivo, tá, para o V20. É, a falha bestial, né, a falha monstruosa, bestial, whatever, como quiser chamar, é legal. Né, quando você tira um ou dois no dado de fúria, você faz alguma merda raivosa. Isso eu achei interessante. Tá? Porém, não, isso aí depois eu vou falar quando for falar a parte que eu não gostei do sistema. Então eu gostei da adaptação que eles fizeram. Vou até ajeitar aqui. A adaptação que eles fizeram das tribos. Tá? Isso eu vou botar em 50%. Adaptação das tribos. Vou botar 50% gostei, 50% não gostei. Tá? Eu achei que ficou interessante essa adaptação. Gostei muito da parte de rolamentos, da mecânica de rolamentos. A Umbra também eu gostei bastante. Essa coisa da Umbra não querer você lá. O apocalipse está rolando e ela está colapsando.
Isso eu achei interessante, gostei dessa parte. Gostei também que a Weaven tá mais ativa no combate, porque no antigo lobisomem ela era muito presa ali na umbra, sabe? Aquela coisa muito umbral ali, não tinha uma coisa física no mundo físico, sabe? Então, gostei que ela se impôs e agora ela tá lutando contra os dois lados. Interessante, inclusive tem a descrição de aranhas, várias descrições de várias aranhas, né, na Umbra, legal. Possessão desses espíritos. Então, a parte da Umbra gostei bastante. Tá? Como a lore das entidades, né? Que, como falei, a Gaia continua a mesma coisa, o Irme também, porém, a Evan dando esse passo um pouquinho à frente do que é. Tá? E o que mais que a gente pode dizer de positivo desse livro? Arte. Eu gostei muito das artes do livro. Tá? Os desenhos estão bem legais, estão bem sujos, podemos assim dizer. Né? E acho que tem tudo a ver com lobisomem, essa coisa mais, sabe, rabiscada, suja, talhada. Achei interessante, gostei da arte. Tá? Então, o lobisomem acho que traz algo de novo, né, em matéria de mecânica, de agilidade, para o antigo lobisomem, né, que ficou lá no passado. Agora, eu vou falar do que eu não gostei, ok? Como eu falei, as tribos eu botei 50%. Por que 50%? As tribos, gostei que eles fizeram aquelas tribos mais genéricas, podemos assim dizer, que é mais aberta para poder fazer mais coisas, etc. Tirando aquela apropriação cultural, aquela coisa toda, papapá. Show! O problema é que eles não souberam botar nada no lugar. Fazendo com que as tribos, elas, por muitas vezes, ficassem muito semelhantes. Como falei, os roedores de ossos eles têm que revelar os segredos que estão escondidos. Mas o Conselho Fantasma ele está ali para revelar os segredos que ninguém quer ver. Sabe? Se você tem um segredo ou algo que não foi descoberto, você tem que revelar. Sabe? Ficou muito parecido com o que é o roedor de ossos. E filhos de Gaia querem saber o que acontece no mundo físico, a entender o mundo físico e o mundo espiritual. E aí também já se mistura com o Conselho Fantasma. Então, as tribos elas perderam muito de sua identidade. Tá? E eles não botaram nada. Eu acho que eles tinham realmente que tirar o que tiraram, porém eles tinham que botar algo no lugar. Coisa que eles não souberam fazer. Tá? Eu estava lendo lá sobre os antigos Tianas, os Hatwarders. Pô, são os que aceitam as pessoas, protegem as pessoas, escolhem as pessoas que estão no seu local de trabalho, no seu local de proteção e tal. Eu falei, porra, legal. Tirou dos Fiana aquela coisa do comedor, bar do comedor, né? E os dons deles são músicas. Aí, quer dizer, voltou a ser o bar do comedor do D&D. Pois é. Mas assim, tá, sabe? O que tem a ver as músicas com proteger pessoas, sabe? Não ficou muito. Então as tribos perderam muito de sua identidade como tribo, tá? Por conta que eles não souberam botar nada no lugar. Por medo, precaução, não sei. Mas eles não botaram nada no lugar. Não tem lore.
Isso é uma coisa que eu vi. A lore em W5, ela é deste. Se eu separar a lore, vai ficar um negócio desse tamanho no livro. É uma coisa muito, muito pequena. São coisas basicamente jogadas, assim, no livro, tá? Do tipo, a Umbra é assim, assado, mutável, está em decadência e caindo. Ponto. Próximo nível, próximo. As Caerne são centros, polos de combate ao IRM, não sei o que, podem ser isso e aquilo. Ponto. Então, tipo assim, não há um aprofundamento, tá, né, na lore do livro. E isso eu senti falta, tá? Por exemplo, a ambientação, ela é jogada, falada, como se eu estivesse vendo um jornal, sabe? Aumentou a queimada na Amazônia em 33% esse ano. Estudos dizem que é por causa do calor intenso das Isso. Não tem um aprofundamento ali. Né? Porque eu estava vendo o negócio da matilha, como a matilha, o caerne, ele se porta. É muito pouco. É uma coisinha desse tamanho, sabe? Que para passar batido por você, ó, várias e várias e várias vezes. Porque não está muito bem descrito ali. Então, isso eu acho um problema, né? Os, as tribos sem muita cor, né? A ambientação muito jogada e muito pouco narrada, sabe? Acho que senti falta dessa narração. Senti falta de dizer o que é ser um lobisomem, tá? Eu achei que toda essa parte de ambientação eu achei que ficou muito por alto, muito falado assim por alto, sem muita explicação. Para um jogo que se considera narrativista, como é o storytelling, falta narração, falta história. Eu acho que eles queriam que nós contássemos a nossa história, que nós vamos fazer a nossa história. Legal, show de bola, concordo. Mas se você tem uma lore para os jogadores novos que estão vindo entenderem como aquilo funciona, vai ficar muito melhor. Os jogadores já vão ver, ah, tá, então esse mundo é assim. Eu vou mudar isso ou não, eu vou seguir esse padrão, não vou, porque ele já conhece como é. Coisa que ali eu não vi, de jeito nenhum. Então temos uma lore jogada, tribos sem cor, e vamos falar de uma mecânica que eu fiquei. Eu vi algumas lives, alguns vídeos, conversando com pessoas e cheguei a uma conclusão que tem duas mecânicas, três mecânicas que são bem interessantes, mas foram muito mal aproveitadas. A primeira delas, fúria. Tá? Você tem tem os dadinhos de fúria, né? Dadinho de fúria ali, a fúria vai aumentando de acordo com certas coisas e tal. E você vai enchendo os quadradinhos, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Encheu. É isso. Não acontece nada. Não. Você só vai usar aquilo para ativar seus poderes. Então, resumindo, a fúria se tornou mana. Mana de joguinho, basicamente. Ó, você tem 5 pontos de mana, tá? Você pode usar 5 magias. É basicamente isso. Ah, mas os dados de fúria vão interferir no sucesso. Mas é pouco. Tá? Por um jogo, tá? Que era Lobisomem, que era um jogo furioso, um jogo em a qual você tinha medo da fúria tomar conta de você. Nesse jogo não, esquece.
A fúria não vai tomar conta de você como você imagina. Ela vai no máximo, quando você estiver fazendo uma perícia, consertar um computador, dar um soco na tela. É isso. Ou quando você estiver dirigindo, você vai arrancar o volante e jogar no carro da frente. Essa é a fúria do lobisomem. É um cidadão de uma grande cidade grande, estressado depois de 12 horas de trabalho. Então, tipo assim, é uma mecânica que eu até, putz, eu fiquei até, eu queria que fosse mais. Eu até falei errado em um dos vídeos, porque eu queria que fosse mais. Então eu deixei com que o meu querer fosse muito maior do que o que eu realmente ia passar. Né? Então, essa aí no final eu vou dizer, mas cheguei a uma conclusão depois, eu vou falar no final, que a Fúria foi uma mecânica boa que foi muito mal aproveitada. Outra que foram muito mal aproveitadas, Harano e Halglosk. Harano, que é quando você entra em depressão, goticão, e o Halglosk quando você vira nazi fascista. Tá? Tem esses dois que você fica ali só na. É interessante, né? Você tomar decisões e ir aumentando aqueles quadradinhos e tal, mas também é só quadradinho. Eles não falam se há mudança na interpretação do seu personagem. Eles não falam que dificuldade que aquilo vai lhe dar no passar da história. Então você só tem que pensar o seguinte: não posso chegar a 5. 2, 3, 4. Deixa rolar. É mecânica de jogo. Sabe? Deixa rolar porque é mecânica de jogo. Ah, preciso recuperar minha força de vontade? Pum, gasta uma bolinha de Hogloss. Ah, tô precisando de recuperar minha fúria? Pronto, arano. E assim vai. Até chegar no 5. Não tem uma explicação de interpretação para isso. Como eu falei, vamos, se eu estou jogando D&D é uma coisa, se eu estou jogando GURPS é outra. Se eu estou jogando Mundo das Trevas, o que eu espero é um sistema de narrar, de contar histórias, que é o que se propõe o Mundo das Trevas. Só que eles não falam como você deve interpretar o Harano Halglosk. E eu não estou dizendo para você tem que interpretar fielmente Harano e não, uma linha, uma sabe, uma guia, sabe? No nível 1 você se sente mais triste, cabisbaixo, nível 2, alguma coisa ali na forma de narrativismo para facilitar, né? Quem está novo. Quem está novo, ele só vai praticamente ele só vai preencher dadinho, preencher quadradinho. Porque não tem nada ali escrito, ele só vai ficar preocupado, ih, caramba, eu tô com 4, daqui a pouco eu vou morrer. É isso. Então, esses três mecanismos foram muito mal aproveitados. Tá? São sistemas que eu acho que ruins do jeito que estão, que vão poder melhorar bastante com o passar do tempo. E por que eu digo isso? Se você vai comprar o W5, tá? Pensa o seguinte: você vai comprar o livro, mas você vai encher aquela merda de homebrew, regra de ouro, que você quiser chamar. É o que vai acontecer. Eu já estou fazendo a campanha, eu já vou fazer uma penca, uma lista de coisa de homebrew, de regra da casa, para esse sistema. Porque eu não. Sabe? O lobisomem com Fúria 5, ele tinha que acontecer alguma coisa com ele. Você tá com a fúria. Você tá com fúria máxima, você tá na flor da pele. Mas não, você virou. Não pode, virou um reservatório de mana. Sabe? Ah, vou gastar aqui para ativar meu dom.
E isso eu já vou começar a fazer minhas regras. Então, quando você for fazer W5, pensa o seguinte: você com certeza vai encher de regra da casa. Porque as regras, apesar de elas modernizarem o sistema, elas não estão tão refinadas como deveriam. Tá? Tem coisas que ficaram boas, tem coisas que eles não souberam aproveitar. Então, você tem regras quebradas, uma ambientação quase nula, jogada, tá? E você tem tribos sem cor, sem alegria, né? E é isso. Esses são os pontos que eu acho negativos que eu vi no livro. Tá? Então você tem isso de negativo, mas você também tem, né? Que são tribos mais adaptáveis, que você pode fazer o personagem que você quiser. Você tem um sistema de combate, de perícias muito mais ágil e moderno. Né? Então tem coisas ali boas e tem coisas ruins nesse sistema. Longe de ser um sistema perfeito, mas também longe de ser um sistema cagado. Tem acertos e erros que deixaram ele meio meh, né? Então, um dos resumos que eu faço de Lobisomem W5 é: Lobisomem W5 é um jogo sem alma. Lobisomem perdeu a alma. Lobisomem, que é parte carne, parte espírito, perdeu a parte espírito. O que é essa parte espírito? É toda aquela lore, é todo aquele conto da história, é ambientação, sabe? É todo um processo. É você saber que a sua tribo, né? O Conselho Fantasma, de onde vem o Conselho Fantasma, o que fez o Conselho Fantasma, o que levou o Conselho Fantasma a ser o que ele é hoje, sabe? Por que, que eles fazem o que fazem? Por que, que o patrono escolheu eles? Quem são eles nessa guerra? Não sei. Não sei. Entendeu? Quem são os roedores de ossos? Qual a história deles? Não sei. Não tem. Né? Então, tipo assim, toda essa lore, toda essa história do livro é o que dava a alma ao lobisomem. E as regras eram a carne do lobisomem. Metade carne, metade espírito. Eles botaram realmente um sistema interessante, que fazendo algumas adaptações vai ficar muito bom, pelo menos na minha opinião. Né? Mas sem lore, sem ambientação, sem muita coisa ali para muita coisa jogada. Esse é o fato. Eles jogaram lore. Sabe, um quadradinho num canto da página dizendo sobre Pentex, um quadradinho ali não sei aonde falando sobre a Umbra, outro quadradinho ali jogado, coisas assim. Que é legal, mas tirou a alma do lobisomem, que agora é só carne, sem espírito. O que podemos dizer? Perdeu o lobo. Olha que interessante. Lobisomem W5 perdeu o lobo. Como ele mesmo botou na regra. É isso. Então, até a próxima. Tchau.